E como eu vim dizendo, né, pessoal, então a gente vem muito nessa perspectiva do acompanhamento da reforma tributária, né? Então, o primeiro grande marco, o primeiro grande ponto é a emissão de nota fiscal, né? São os ajustes de nota fiscal que já vão ter impacto muito em breve, né? Então, para esse período de transição, a reforma tributária vai começar agora em janeiro do ano que vem, né? A transição, porém, efetivamente, em termos de recolhimento, a gente só vai ter impacto em 2027. Porém, algumas ações precisam ser conduzidas, né? Quando a gente fala de ações, a primeira grande obrigação, que é justamente o tema da nossa conversa de hoje, é a emissão de nota fiscal. Então, esse é o debate, né? O que é que a gente precisa estar apto para a emissão de nota, quais são os impactos se nós não tivermos adequados. Então, a ideia é a gente ter esse bate-papo aqui breve, tá? Beleza, doutor Denis. Então, ter esse bate-papo aqui breve, ouvir dúvidas de vocês, se porventura tiver alguma questão que precisa de um estudo mais aprofundado, a gente verifica, mas a ideia, de fato, é assim, fiquem à vontade para perguntar aqui no chat do Google Meet, para interromper, porque a ideia é essa, trocar experiência com vocês, tá? Então, para a gente efetivamente começar, pessoal, né, vou me apresentar, eu sou o Gustavo do Ailib, faço parte aqui da diretoria da Secram. Estamos aqui também com o doutor Rafael Silva, que é nosso líder aí do Comitê da Reforma Tributária da Secram. E a ideia hoje, como eu já falei há pouco, é tratarmos do impacto na emissão de nota fiscal pela mudança, né, que está tendo na reforma tributária, tá? Então, doutor Rafael, eu lhe passo a palavra, né, para você compartilhar a tela e seu conhecimento. Vou ficar aqui também buscando contribuir. Desde já agradeço aí a participação de todos que estão aqui no Google Meet, né? Mais uma vez peço desculpa, mas foi uma situação externa do YouTube. E vamos em frente, né? A aula vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar posteriormente também. E vamos aproveitar. Pode ficar à vontade, doutor Rafael. Boa tarde a todos, pessoal. Então, assim, como o Gustavo deu a introdução aí, a gente vem acompanhando aí há um bom tempo aí sobre a reforma, se atualizando, né? Tivemos alguns eventos específicos por segmento, fazendo essa explanação bem geral e específica sobre a reforma. E o nosso objetivo hoje é falar sobre essa primeira obrigação que temos na reforma tributária, né? Então, para 2026, o que temos de obrigação quanto à reforma tributária, de alteração, de adequação, é o documento fiscal. Então, a nota fiscal ela já tem que estar adequada com destaque de IBS e CBS em 2026. Então, essa é a principal obrigação da reforma para 26, tá? Então, assim, a legislação prevê que haverá recolhimento de IBS e CBS se as declarações acessórias não estiverem sendo atendidas. Enquanto declaração, somente a adequação do documento fiscal que temos até agora. Então, foram emitidas diversas notas técnicas para cada tipo de documento fiscal, justamente adequando toda essa infraestrutura e disponibilizando para os sistemas também se adequarem para que tudo ocorra já em janeiro, que a obrigação já é em janeiro ali, de 26. E aí iniciou nesse mês de novembro o período de teste. Então, as empresas que já estão parametrizadas, já é possível testar a emissão da nota com destaque do IBS e CBS, justamente para garantir que não teremos nenhum tipo de problema em 26, de não validar o documento fiscal, de impactar, de fato, no faturamento e prejudicar aí todo mundo. Tá? Rafael, só buscando aqui fazer uma prévia, né? Algumas pessoas que estão aqui participando podem não ter participado de nenhum dos workshops, né, que a gente já fez. A gente já fez 5, né? Vamos ter mais uns 3 fora esse aqui. E, resumidamente, pessoal, o que é que a reforma tributária vai mudar no cotidiano das empresas? Ao longo dos anos, até 2033, vai deixar de existir IPI, ISS, ICMS, PIS e COFINS. Esses são 5 impostos que ou vão ser alíquota zero ou vão deixar de existir, vão ser extintos, né? Em contrapartida, em substituição a esses 5 impostos, está sendo, né, foi publicado aí o IVA Dual, que nada mais é do que o IBS e a CBS. Então, a reforma tributária, dentro dos seus valores de simplificar, de unificar,
ela vai extinguir ou zerar esses 5 impostos, né, que deixam de estar no dia a dia das empresas, para criar 2, que é o que a gente vai falar muito aqui, né, o IBS e a CBS, tá? Reforço. O foco aqui hoje é somente o impacto na documentação fiscal. Em outros fóruns, né, que a gente inclusive vai ter mais alguns, a gente está entrando mais no mérito técnico da coisa, do impacto, das mudanças, tá? Beleza, meu amigo Rafael, pode continuar, por favor. Então é isso, eu vou compartilhar aqui o material com vocês, o material inclusive foi enviado aí para, acho que, amplamente para os nossos clientes, só como norte. Tentamos aqui ser menos técnico possível, mas não tem como não ser, já que a gente está falando de adequação de documento fiscal, que é técnico, que é voltado para a adequação do que foi criado para XML, então não tem como fugir muito, mas a gente vai tentar ser prático o máximo que possível, tá? Então, o que muda, né? O que foi incluído ali na nota fiscal para a questão do IBS e do CBS para os novos impostos? Então, nós temos como principal figura, principal código, tag, temos o CST para o IBS e CBS, o CST que já é conhecido nosso, já existe para ICMS, para IPI, para o PIS/COFINS. Então, é a classificação da situação tributária. Vai existir também para o IBS e CBS. E a novidade é o Sequestrib, né? O Sequestrib aqui, ele foi criado especificamente para o IBS-CBS, que é justamente essa classificação tributária desses 2 novos impostos. E também tem o IS, que até foi citado aí pelo Gustavo na transmissão, mas a gente vai abordar esses principais aqui, que é o que vai impactar diretamente nos nossos clientes, tá? E tem outras situações também do Sicredi Press, que é situações de crédito presumido, que é muito específico, poucos vão ter essa situação. Então, assim, a junção do CST com o Sequestrib, ele vai ditar toda a classificação do serviço, do produto, de como é que será essa tributação e os demais campos que vão ser gerados e obrigados a esse preenchimento. Tá? Então, o principal ponto é esse. Então, o sistema de vocês já é para estar todos atualizados com a disponibilização desses campos para vincular os produtos ou serviços para essa emissão já adequada. Então, só complementando, né, pessoal? Então, assim, o que é que vocês, na figura de contribuintes, têm que estarem alertas, né? Que a primeira grande mudança da reforma tributária no dia a dia das empresas é a emissão dos documentos fiscais. Então, como o Rafael já falou, né? Assim como hoje já existe a CST, que é o Código de Situação Tributária, ele existe para o IPI, ele existe para o PIS e COFINS e ele existe para o ICMS. Como o próprio nome diz, é aquele código, normalmente de 2 números, que define a regra tributária daquele imposto, naquele tributo, naquela operação. Então, o CST de ICMS, né, tem um 60, 00, que é se o produto é ST, se é normal. Para o PIS e COFINS também tem seus códigos específicos. Para o IPI também tem. Então, além desses itens, vai ser necessário o campo do CST do IBS e CBS, não é isso, Rafael? Que a gente precisa ter a vinculação para IBS e CBS. Então, o sistema de vocês tem que estar apto a identificar esses campos, a ter o layout desses campos, né? Como o Rafael já disse, existem notas técnicas que trazem os campos que precisam constar no padrão lá do fisco. Além disso, o que vai ser tratado agora, aí vem um novo campo, né? Além do CST para IBS e CBS, que é um campo já mais conhecido, vem um novo campo, que é o Class-Trib, né? A classificação tributária, que o Rafael vai dar mais detalhes agora. Isso, que é justamente a junção desses dois, é o que vai traduzir a linguagem técnica, a comunicação entre o contribuinte e o fisco. Ele vai ler a tributação para o IBS-CBS através dessa classificação e fazer o que eles querem, né, que é a famosa a tributação assistida, né? Eles vão conseguir ver online toda a apuração. Então, trazendo aqui como exemplo, se eu tenho um produto ou um serviço que tem tributação integral, ou seja, ele não tem nenhum benefício de redução de alíquota, certo? Ele é tributado normalmente, ele não é imune, ele não é isento, ele não tem benefício nenhum, ele vai me trazer aqui um CST 000 da tributação integral
E o Sequestrib, ele é a junção, ele é a junção do CST com um complemento aqui. Então, final 001, ele vai trazer a situação do tributado integralmente. Essa seria a classificação do que é tributado sem nenhum benefício de redução. Se eu for classificar aqui um produto que ele já está ali no anexo 1 da legislação, que ele tem um benefício de redução, que ele está lá dentro da cesta básica, por exemplo, o arroz, eu já vou ter a classificação do CST 200 e o Sequestrib 200.003 para esse item específico. Porque... Rafael. Oi. Não, é só buscando complementar, tá, pessoal? O que é importante a gente ter conhecimento, até que é o que vem sendo muito abordado nesses workshops que a gente falou que a SECRAN vem promovendo. Com a reforma tributária, a regra de tributação de todos os produtos e serviços, ela pode ser alterada. Então, por exemplo, um exemplo que o Rafael está trazendo aí na tela, né? Ó. No exemplo 2, o produto chamado arroz, ele, para fim de IBS e CBS, ele vai ter uma desoneração plena. Vejam que consta, ó, tributação com redução de 100%. Então, da onde é que a SECRAN, está tirando essas informações para trazer esses exemplos? É da legislação da reforma tributária, que é a Lei Complementar 214, que em diversos anexos que ela tem, ela vai trazendo os produtos e a característica tributária de cada produto. Então, o que é que acontece? O que nós conhecemos hoje, tu está compartilhando, Rafael? Pronto, obrigado. O que nós conhecemos hoje, não necessariamente o produto que é isento hoje ou beneficiado hoje, ele vai ser com a reforma tributária. Aí daqui entra a necessidade de analisar cada um desses itens, ó, a gente vai ver que existem diversos itens, NCMs, dispostos na lei complementar, e é em cima deles que a gente vai ter esse mapeamento tributário, né? A gente conversando com alguns sistemas, a gente tem conhecimento de alguns sistemas que já tem essa relação parametrizada. Então, a partir do momento que vocês colocam a NCM do produto, o sistema já faz esse link, né, com esses anexos, porém a gente reforça. O sistema, vocês precisam acionar o sistema de vocês para ter convicção que os campos estão aptos a serem preenchidos. E, além disso, que com base na NCM do produto, o preenchimento se dê nos termos da legislação, tá bom? A gente vai já falar alguns impactos, caso isso não venha a ser atendido. Gustavo, onde é que eu vejo isso? Eu estou com dúvida. Claro, pessoal, a SECRAN está aqui à disposição para ajudar sempre, né? Nosso papel aqui de conceder essas regras tributárias, as orientações tributárias. Mas a parametrização dentro do sistema, a gente não tem como fazer no lugar das empresas, né? Até pode ser avaliado, caso a empresa não consiga, a gente avaliar algum orçamento, alguma coisa, mas é algo que está fora do nosso escopo. Até porque se nós fôssemos parametrizar o sistema de todos os nossos clientes, é impossível. Porém, todo o esboço tributário dos itens está justamente nessa lei complementar 214, né, que é o que está aqui em tela. Então, a grosso modo, seria basicamente, né, consultar a NCM do produto, ver em qual anexo está e, consequentemente, aplicar a respectiva regra tributária. E mais à frente a gente vai detalhar com mais riqueza. Pode seguir, Rafael, por favor. Obrigado. Isso, é justamente isso. Como o Gustavo falou, assim, não é porque hoje o meu produto ele tem algum tipo de benefício que ele vai continuar no novo imposto. Então, o novo imposto ele tem regras novas e tem tabelas, né? Tem anexos citando qual é a NCM e produto que está beneficiado e como é essa condição, e alguns serviços também, tá? Então, aqui no anexo 1 é o exemplo que a gente está falando aqui do arroz, que é os itens voltados à alimentação humana, são a cesta básica nacional, tem tudo reduzido a zero, e ele traz essa listagem de itens, como tem outras listagens de itens de serviços e produtos, conforme os anexos, que é onde a gente deve analisar para fazer a nossa classificação lá no nosso sistema, para entendendo o que tem benefício e o que não tem. Tá? E aí, voltando aqui, no material tem um link que é justamente dessa telinha aqui. Tem o site aqui do Rio Grande do Sul, ele traz a tabela de CST e Sequestrib de uma forma mais visual para a gente, e aí onde é possível ver o que vai ser exigido de classificação a partir dessa classificação CST e Sequestrib. Então, por exemplo, aqui, numa classificação de tributação integral, ele vai me trazer
4 possibilidades de sequestrib aqui. E aí, fazendo uma leitura aqui dessa tabela, deixa eu tentar aqui para a gente conversar melhor. Fazendo a leitura dessa tabela aqui, ele me traz uma coluna para dizer situações quando vai ter redução, quanto será esse percentual de redução. Ele traz essas marcações aqui para dizer se aplica ou não a situação nessa classificação tributária, uma tributação regular, que são situações de redução também, de alíquota e base, situações de crédito presumido, situações de estorno de crédito, uma classificação do tipo de alíquota. Ele me identifica também os tipos de documento fiscal que é possível emitir essa classificação. Se ele tiver redução, ele vai me citar aqui qual é o anexo que está vinculado a essa redução. Ele tem um link aqui que me leva diretamente para a legislação daquele item que eu estou classificando. E também um resumo aqui sobre essa situação. Então, quando a gente vai aqui para o item da minha classificação do arroz, que estava no CST 200, a alíquota de redução, o sequestrib final 03, ele me diz aqui que discrimina a minha redução, que está vinculada aqui ao anexo 1, né, produto destinado à alimentação humana. A minha redução no IBS e CBS é de 100%. Eu não tenho nenhuma outra situação desses 3 campos aqui. Os tipos de documentação, as situações de NFCE e NFE. Eu tenho um anexo, que ele me cita o anexo, que é o anexo 1, que ele está vinculado. Se eu clicar aqui, eu vou direto para a legislação, que ele vai citar a parte justamente dessa redução, né, desse regime diferenciado. E aqui ele me traz um resumo, explicando de forma resumida o que é essa redução aí. Tá? Eu também tenho, que também está no link do material, a tabela, que é a tabela em Excel disso, tá? De classificação CST e sequestrib. E isso serve para todo tipo de situação de nota fiscal, serviços e mercadorias, enfim. Então, aqui voltando, se eu sei lá que o arroz ele está já no meu anexo 1, se eu for aqui no nome da classificação, filtrar anexo 1, ele vai filtrar tudo que está citando no anexo 1, que eu só tenho uma situação do CST 200. Então, todo mundo que está no anexo 1, os produtos, eles vão estar nessa classificação aqui. Tá? E aí ele vai trazer outras coisas, os campos que não puxar aqui, e traz também para mim, que eu vou desfiltrar aqui para explanar melhor, a partir da coluna Y, os tipos de nota fiscal, certo? Os tipos de nota fiscal que vão ter aquelas situações. Então, por exemplo, se eu trabalho aqui, sou uma empresa de telecomunicações, eu vou ter aqui, a minha nota é em FCOM, minha nota de telecomunicação é em FCOM. Se eu filtrar o item 1, que é as situações que terão a emissão dessa nota, ele já reduz aqui todas as classificações possíveis para a telecom. Então, vou ter a tributação integral, eu vou ter algumas situações de imunidade, inclusive, se qualquer exportação de mercadoria ou serviço, ele vai estar aqui no CST 410. O que é comum em telecom, a venda de livros, ele vai estar aqui também no CST 410. E vai trazer essas situações. Se eu sou um prestador de serviço, se eu for filtrar ali a minha nota, filtrar aqui o que está marcado como 1, eu tenho as diversas situações de redução de serviço. E conforme for, vai sendo feita essa classificação. Da mesma forma, quem trabalha com produto.
Então, quem trabalha com produto, eu posso clicar aqui o NFE, a classificação 1, e ele vai me trazer as situações com discriminação, que, por exemplo, eu tenho bares e restaurantes, ele vai estar classificado aqui, e ele tem o seu CST específico para a redução dos 40% daquilo que é produzido no bar e restaurante, que não seja bebida alcoólica. É só buscando complementar, então, né? Então, o que é que a gente observa? Primeiro, volta lá naquele painel, Rafael, por favor, do site. Dentro da página da reforma tributária, né, propriamente dito, a gente já tem o primeiro modelo de mapeamento, de mapping, né? Que eu consigo enxergar todos os campos a serem preenchidos dependendo do tipo de tributação daquele item. Então, como o Rafael falou, se eu sei que o arroz ele é alíquota reduzida, a gente tem que, dentro do sistema, parametrizar ele com 200. E aí, o que é que vai ser observado? Ok, 200 é a regra macro. Eu sei que todos os produtos que forem com alíquota reduzida, eles vão começar com 200. Porém, desce mais um pouquinho, a gente vê que eu tenho vários finais para o 200. Então, eu tenho do 1 ao 20 e tanto, né? Vamos, 30, ó. Então, a gente vê que tem várias possibilidades. E aí, o que é que acontece? Dentro desse grupo, eu tenho subitens, que aí nesse subitem é que a gente vai e faz a vinculação para que fique correto. Então, parta da premissa que, ó, eu vou pegar aqui um comparativo. Suponha que você é uma pousada, um hotel. A legislação prevê que hotéis, né, o parque, como está grifado aí pelo Rafael, seja no bar ou restaurante, seja na hotelaria, há uma redução de 40%. Então, quando o hotel for emitir sua nota fiscal de serviço, ele vai ter que emitir 2 novos campos que nós já vimos até aqui, né? CST, que é a situação tributária, e o Class Trib. Então, nesse caso específico, pode dar só um pouquinho de zoom aí, 50 centavos de zoom. Pronto. Então, assim, ó, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que marcar lá o CST 200 e o Class Trib 200,048, porque nesse momento o sistema ele vai entender que aquela atividade de hotelaria está enquadrada na respectiva base legal que permite reduzi-lo em 40%. Então, aqui, Gustavo, eu estou em dúvida se meu serviço tem ou não tem redução. Nesse mapeamento aqui vai ser possível fazer essa checagem, tá? A mesma forma para os produtos também. Claro que aqui nessa tela macro, né, os produtos eles vão estar mais por gênero, né, por tipo, né, itens destinados à alimentação humana. Porém, casando com os anexos da lei complementar, que a gente já falou, a gente consegue fazer esse mapeamento todo. Óbvio, pessoal, reforço, tá? A gente tem passado muito isso para que vocês vejam com o sistema, porque a gente já tem visto sistemas parametrizados. Você manda a NCM ou o QNAI da atividade, ele já faz essa coleta, né, esse mapeamento com base no que nós estamos apresentando aqui, e aí, em cima disso, já emite a nota corretamente, né? Porém, naturalmente, qualquer dúvida que vocês tenham, a Secretaria está totalmente à disposição para dar esse suporte, tirar dúvida, esse tipo de coisa, porque a gente sabe que é muita mudança, tá? Passa lá para outra, por favor, Rafa. Para a planilha de Excel. A segunda ferramenta que a gente tem visto, desfiltra, por favor, que a gente tem visto, né, e tem usado muito aqui nas nossas discussões, é justamente esse mapping da regra tributária, porque aqui ele complementa aquele cenário anterior. Veja, eu tenho também aqui por tipo de nota fiscal. A reforma tributária ela vai ser necessária, estar adequada a partir do ano que vem, em todas as documentações fiscais, tá? Então, é no cupom, é na nota de consumidor, é na nota de telecom, é na nota de serviço, é no DANF, né, tradicional. Todos esses documentos, eles têm que estarem ajustados, tá? Aí, aqui, só corroborando, né, que a dúvida que as meninas botaram aqui no grupo, pode ser de outras pessoas, colocaram no chat. Quando vai entrar em vigor a reforma tributária? O que nós estamos aqui conversando, o sistema, né, o governo já está recepcionando em fase de teste as emissões de nota fiscal. Então, essa etapa aqui, ela já está apta a ser testada nas notas, tá? Então, vocês que emitem nota de sistemas particulares, né, já deem um alô para o suporte, verifiquem essa questão, porque já é para estar habilitado. E a partir do dia 5 de janeiro, a gente vai apresentar, mas eu vou já trazer esse spoiler, né? 5 de janeiro de 2026, menos de 50 dias. Gustavo, meu sistema não está parametrizado, não está rodando.
a sua empresa vai ficar impedida de emissão de nota. Vai dar um erro na hora de emissão de nota e só vai liberar quando tiver preenchido o campo, tá? Então, a primeira etapa da reforma tributária, que começa em janeiro do ano que vem, mais especificamente no dia 5, né? Ela já começa para valer, né, tendo esse efeito de mudança de cultura. A arrecadação propriamente dita da reforma vai ser só para 2027, tá? Pode seguir, meu amigo Rafa. É justamente isso, então, que a gente tem diversas situações, inclusive se for uma situação aqui de transferência, ó, transferência entre estabelecimentos, a transferência entre estabelecimento paciente é o mesmo contribuinte, então uma transferência de mercadoria de um estabelecimento para outro, ele tem sua classificação específica, porque ele não vai ter incidência do imposto. Então, assim, de fato, é necessário esse mapeamento, essa classificação, adequação do sistema, para, como o Gustavo falou, a gente não seja impedido, fique impedido de faturar em janeiro. Então, é urgente que esse teste e toda essa parametração seja feito agora, né, final desse ano, e até avisando que a sobrecarga que vai ter do suporte do próprio sistema, que não vai conseguir atender todo mundo, né, se for todo mundo para a última hora também. Então, outro ponto que temos aqui, site aqui que reservamos para vocês. Então, assim, eu tenho um site que tem essa tabela em Excel, certo? E eu tenho um site também aqui do Rio Grande do Sul que também traz um layout que seria um ambiente de validação, não é validar uma situação. Então, se eu estou simulando aqui uma situação da finalidade de emissão normal de nota fiscal, uma saída, né? E aí ele traz aqui o CRT, que é justamente essa classificação do tipo de contribuinte que ele vai me classificar em regime normal ou do simples. Então, assim, já destacando aqui que para 2026, o Simples Nacional, quem é do Simples Nacional, não está obrigado ao destaque do novo imposto na nota fiscal. Então, para o Simples ainda vai ter um fôlego aí para se adequar. Os demais, todos estão obrigados, tá? Só uma dúvida aqui, Rafael. Ó, a partir de janeiro de 2026, então, aluguéis de imóveis, né, passam a ter obrigatoriedade para emissão de nota fiscal, no caso da nota de serviço? É uma pergunta do Pronto. Pronto, os aluguéis de imóveis, tá, pessoal? Tem uma documentação fiscal, até adiantar aqui no nosso material, o setor que trabalha com bens imóveis, tá? Deixa eu adiantar aqui. Quem trabalha com bens imóveis, que é locação, alienação de imóveis, as incorporadoras, todos têm uma previsão de um documento fiscal que já tem nome, né? A NFE-ABI. Só que esse documento fiscal ainda está em produção, ele não foi criado ainda. Então, não tem uma previsão ainda de quando é que ele vai ser liberado. Então, acredito que não vai ficar obrigado para janeiro de 26 por conta do tempo. Ele não foi criado ainda. Então, assim, vai chegar esse momento do pessoal que é voltado a essa parte de venda, locação de imóveis, está obrigado à emissão do documento fiscal com destaque de BS-CBS, mas o documento ainda não foi criado. A gente tem um nome, já tem até... Tá dando para ouvir, pessoal, aí? Por exemplo... Oi? Rafael, teu áudio cortou um pouquinho aí. Só repete esse final, por gentileza, os últimos 10 segundos. Então, aqui voltando aqui para a nossa simulação de uma validação, de uma situação de emissão de nota fiscal de um emitente do regime normal. Tá? Então, pegando como exemplo lá o arroz, que era CST 200, o Seclastrib final 03, e ele já vai me dar aqui, dizer qual tipo de documento também, cita aqui. Eu tenho que ter a base de cálculo desse imposto. E aqui o sistema já me preenche automaticamente a alíquota visando 26. Então, 26 eu tenho que ter destaque de IBS de 0,1% e do CBS de 0,9%. Só que o IBS ele vai ser dividido
para vocês terem essa visão, em IBS estadual e IBS municipal. Só que para 26, lá no meu sistema, o IBS municipal ele vem zerado ainda, certo? Então, até abrir aqui, ó, em 26, eu tenho IBS estadual 0,1, CBS 0,9, obrigado aqui em 26. O municipal vem zerado ainda. De 27 em diante, 27 e 28 ainda vou estar em teste no IBS, mas ele vai estar separado 0,05% do estadual e do municipal. E a gente vai ter a alíquota definitiva do CBS, que não temos ainda. Então só buscando aqui arrematar aqui as discussões até aqui, tá? Vamos lá, pessoal. O que é que vai ser destacado nas notas no ano que vem? Os campos que nós já tratamos, tá? Em qual percentual vai ser destacado 2 impostos que somados vão dar 1%? CBS em 0,9%, IBS em 0,1%, tá? Vai ser destacado seguindo os critérios que o Rafael já falou, né? Então, vai desde o modelo da regra tributária do produto, que vai seguir a CST, vai seguir a C-Class-Trib, enfim, todas essas características vão direcionar a base de cálculo, se tem ou não tem redução, e sobre isso se aplica a alíquota de 0,9 para a CBS e 0,1 para a IBS, tá? Rafael, só buscando complementar também, a Karine até tinha me passado a orientação de que, no que diz respeito à NFABI, que é da parte imobiliária, né? O INCAT, que é o setor responsável pelo desenvolvimento, não concluiu ainda, né? Há essa perspectiva, tá? Há a base legal de emissão a partir do ano que vem, porém, a gente sabe que muita coisa depende de sistema, de software, então, tudo isso, naturalmente, vai depender da celeridade da liberação desses novos modelos de emissão de nota, tá? Eu queria até te pedir, Rafael, para simular aí, bota venda de imóvel lá no campo, para ver se aparece a NFABI aí já no próprio simulador. Porque ele teria que, na verdade, ter o tipo aqui, né? Ele tem até aqui novas formas, outra parte do site, né, para classificação, que teria os outros modelos, mas ele não tem esse modelo ainda. Não está liberado ainda, né? Mas se eu for aqui na minha tabela de classificação, ele já tem aqui, é um dos primeiros itens aqui, e ele tem a minha previsão de classificação CST, certo? Redução de 70%, operação de locação, enfim, ele traz aqui todas as situações já previstas, alienação, operação de bens imóveis, ele já traz aqui todas as situações de classificação, mas, de fato, o documento, a estrutura de como é que vai ser, a gente não tem ainda, porque não foi criado, né? Tá. Deixa eu só respondendo aqui mais dúvidas, ó. No caso de agência de viagem, o que é que muda? Bem, a emissão da nota fiscal, ela vai continuar sendo a de serviço, tá? E o que vem, né, o que tem que ser contemplado na emissão de nota fiscal vão ser os campos que nós já falamos, né? Do IBS e CBS, tendo o CST e o C-Class-Trib, né? A gente vai já dar mais detalhes sobre isso, porque também tem um terceiro campo do crédito presumido, né? Que a gente não falou ainda, Rafael. Mas, a priori, o que é que vai mudar? Vai mudar só a necessidade de emissão com o preenchimento desses campos de IBS e CBS que nós já discutimos. A Rian está perguntando, ó, é verdade que as empresas optantes pelo Simples Nacional só estarão obrigadas a informar os novos campos referente à IBS e à CBS só a partir de 2027? Perfeito, né? Essa informação está correta, tá? Apesar desse momento de teste, né, dessas habilitações de novos campos, somente as empresas não optantes do Simples, né, nesse primeiro momento, estão sujeitas aí a essas adequações. De toda sorte, né, a gente já orienta que as empresas do Simples já começam a se movimentar, até para não deixar para a última hora, né, enfim, já vai testando, já vai adaptando, porque o ano que vem, essa fase de teste, né, como o nome diz, essa transição para o governo entender como se dá esse mapeamento aí da reforma tributária. Ó, a Caju Coco também pergunta, na verdade o Christian perguntou, ó, a partir de janeiro, como ficam as notas de débito? Se tu puder complementar, Rafael, aí, enquanto eu leio aqui as outras. Ó. O que muda no pescado? Na parte do pescado, a gente também vai ter que ver assim, a emissão de nota. Na verdade, todas as emissões de notas, elas vão ter a mesma mudança. Aqui o nosso fórum de hoje não é voltado à regra de tributação. Isso em cada momento a gente vai apoiar cada cliente. Mas na emissão da nota, a partir de 5 de janeiro, já tem que estar vinculado o campo do IBS e CBS, voltado à situação tributária,
voltado à classificação tributária e voltado a crédito presumido, se for o caso, tá? Pergunta aqui, ó, sobre a prestação de serviços de saúde. Exemplo, prestação de serviços médicos. Nesse caso, a prestação de serviços médicos, ela também vai ter a mesma mudança. O quê? O campo de IBS e CBS, quem emite nota de serviço, né? Já existe um layout aí das prefeituras a nível nacional que está sendo padronizado, e a expectativa é que muito em breve os sistemas, né, o site da prefeitura, né, de todas as prefeituras, estejam aptos a ter o destaque desses campos específicos. E aí cabe realmente, pode dar uma olhada naquelas ferramentas que a gente apresentou e que nós vamos disponibilizar, podem nos acionar também para a gente passar as orientações. Mas nós vamos ver, por exemplo, que serviço de saúde tem redução, 60%, né, em média. Então, a gente já sabe que a situação tributária vai ser 200, conforme o Rafael já apresentou. E aí, dentro do 200, a gente vai ter que ver qual é o C-Class TRIB, né, para identificar lá a ramificação do campo a ser preenchido na nota, e no final disso, emitir lá o 0,1 e o 0,9 de alíquota, tá? Pode seguir, Rafael. Isso, só respondendo que foi questionado aí sobre a nota fiscal de débito, tá? Assim, então, assim, foi criado duas situações de nota fiscal diferente para justamente para o IBS e para o CBS, que é a nota fiscal de crédito e a de débito, que são para situações para gerar débito e crédito em situações específicas. Por exemplo, com a tributação ampla no IBS e CBS, o que eu recebo de pagamento em atraso com multa e juros, ele vai ter incidência do IBS e do CBS. Para essa operação, eu vou ter que emitir uma nota de débito. Certo? Então, eu já tenho a nota, já emiti a nota normal, já vai ter a tributação sobre ela, mas recebi o pagamento em atraso, eu vou ter que emitir uma nota complementar de débito para esse tipo de recebimento, e vai gerar tributação. E da mesma forma, se eu paguei em atraso e o meu fornecedor não emitiu a nota de débito para mim, eu posso emitir a nota de crédito, porque essa situação vai gerar incidência do imposto, gera crédito para mim e débito para o meu fornecedor. Então, tem outras situações, mas... Você não está projetando, né, Rafael? A gente está vendo o Google Meet na tua tela. Não estou projetando, porque a gente não trouxe essas situações de nota de débito e crédito, tá? A gente está focando mais aqui nos itens mesmo do destaque do IBS-CBS, mas foi só para a gente não deixar sem responder o que foi perguntado, tá? Pronto. Então, só voltei para o material. Enquanto tu vai voltando, eu vou só ver aqui mais algumas perguntas que o pessoal está trazendo. Uma cúpula pergunta. No portal da emissão de nota de Fortaleza, não localizei o destaque para a reforma tributária. Tem alguma data para a prefeitura atualizar o sistema? Perfeito, nós também não identificamos ainda, tá? A gente tem participado de alguns comitês na própria prefeitura, e assim, eu tenho falado lá com o Gomes, né, um dos responsáveis por essa parte de legislação. Fala que vai ser em breve, mas não tem uma data específica. Desde o dia 10 de novembro, ou seja, há 8 dias, o sistema da Cefaz ele já está apto a receber esses campos, né, os layouts de emissão de nota. Então, a gente entende assim, que é uma mudança que esse final de ano, com certeza, já tem que estar ajustado. Quem utiliza, né, sistemas públicos, vamos dizer assim, né, que vocês não pagam software para emissão de nota, a principal tarefa de casa é o quê? Seria esse mapping tributário que a gente estava conversando, né? Justamente para a gente poder enxergar aí que regra se aplica a cada situação da sua empresa, e em cima disso a gente poder, né, no caso da emissão de nota de vocês, poder estar sendo feita regularmente. Mais uma dúvida aqui, Karine e Rafael, ver se vocês podem ajudar. A Lucivânia também está acompanhando aqui. No caso da NF-Com, né, NF Telecom, que C-Class TRIB, que tem C-Class específico para isso, acréscimos e descontos. Vai incidir IBS e CBS neles? É um ponto aí também que o Christian trouxe aqui de dúvida, queria aí passar para vocês. Assim, do que tiver de acréscimo, ele vai ter incidência, certo? No desconto, se ele for um desconto que não tem uma conta prestação, ou seja, não depende de uma ação posterior, ele não vai ter incidência. Se ele depender de uma ação posterior, ele vai incidir normalmente no imposto. Perfeito. Pode seguir, Rafael. Rafael está no mudo, viu? Pode seguir no material. Deixa eu compartilhar novamente, e aí a gente vai para aquela simulação.
Perfeito. Voltar aqui, né? Então, assim, tá, vamos simular aqui uma situação de uma emissão normal, uma saída, regime normal, pegando como exemplo lá o arroz, né? CST 200, Seclastrib final 003, minha base, que aí ele vai trazer as alíquotas conforme mencionamos, e ele traz o percentual de redução dessa classificação CST, traz a minha alíquota efetiva e o valor do imposto. Então, tudo isso vai estar na nota fiscal, no XML da nota fiscal. Nesse site eu consigo validar essa classificação que eu fiz, que ele não está validando agora, mas ele traz a validação se ele tem alguma situação que está em conformidade, ou seja, minha redução é de 100%, eu coloquei de 90%, eu coloquei de que não fora do parâmetro que deve ser, ele vai me trazer uma informação de erro, que na nota técnica, ele diz lá e orienta qual seria essa classificação, como é que eu tenho que corrigir. Tá? Acho que deu uma estabilidade do site. Talvez a gente não vai conseguir ter essa tela de validação como teste. Ó, uma dúvida aqui da Yasmin, tá? Só para finalizar. Então, ele gerou aqui a validação, então, o parâmetro estava ok, ele me gera essa tela aqui, e traz a estrutura que vai ter no XML, que tem o campo de novas informações, novas tags, né, que está tudo vinculado a essa classificação CST e o Seclastrib, tá? Então, ele traz toda essa estrutura nova dentro do meu XML que foi adicionado nisso. Então, se eu for simular aqui a situação de deixar no inconforme, uma redução de 90%, que está fora do parâmetro, de acordo com a minha classificação do CST e Seclastrib, e for validar, ele vai me trazer uma rejeição, vai dizer que está errado, e aí eu vou ver o que eu tenho que adequar. São situações que a gente pode se deparar na parametrização do sistema, o que ficar desconforme de acordo com a classificação. Pode seguir com a pergunta, Gustavo. Vamos lá. A Yasmin pergunta: empresas beneficiárias do FDI, não tem diferimento, como fica no portal validador? Aí é um ponto que é importante, tá? A partir do ano que vem, começa-se a transição, porém, a apuração ela não sofre qualquer impacto. Veja que nesses campos, né, de IBS e CBS, nós estamos falando de alíquotas teste, né? Como eu já falei, 0,9% de CBS, 0,1% de IBS. Nesses campos, já devem ser observadas as novas regras de tributação pela reforma tributária. Então, imagine que o seu produto, vou chutar aqui, você faz aí uma esquadrilha de alumínio. Se teu produto, na regra da reforma tributária, ele não tem incentivo, você vai preencher com os campos de tributação cheia. Até porque o FDI, ele é para ICMS. Na reforma tributária, nós estamos falando de IBS e CBS, são outros tributos, tá bom? Então, quando se pensar nesses novos campos, né, que nós estamos trazendo, sempre é voltado do reforma tributária. Na regra atual que nós conhecemos, fica nos campos já existentes. CST e CMS, CST PIS, COFINS, IPI, etc. Então, o que é que a gente observa aqui com uma pergunta bem interessante que a Yasmin trouxe? A gente vai ter uma transição durante 26 até 2032 para 33, nós vamos ter duas apurações, né? Então, vai ser mais trabalho para todo mundo, mas é o que está previsto na legislação para fazer essa transição, tá bom? Pode seguir, Rafa. Isso mesmo. Conforme já mencionado, nós estamos no período de teste já, está liberado o ambiente, plano já para estar liberado para teste a partir do dia 10 desse mês. E a obrigatoriedade, já a partir do dia 5 de janeiro de 26, todo mundo já tem que estar adequado para a emissão da nota fiscal com destaque de IBS e CBS. Só teve umas alterações para quem trabalha com nota fiscal, né, que ele está sem a previsão da obrigatoriedade, a gente está aguardando atualizar aí a nota técnica. Tá? E aí, para quem é de serviço, também mudou. Tá? O diferente no serviço é que, além dessa classificação de CST e do Seclastrib, nós temos novos itens também. Então, assim, tem que trazer a classificação em IBS do serviço, tem que trazer o identificador da operação de consumo,
além do sequestrib e do CST. E aí, para isso, a gente também tem uma tabelinha que é onde que faz correlação do tipo de serviço, né, que é citado lá na Lei Complementar 116 de serviço, para classificar justamente o NBS, que faz correlação com essa anterior. E nessa tabelinha temos um identificador da operação, que é uma codificação que também vai trazer, além do sequestrib, e deve ser preenchido lá. Tá? Então, se for, por exemplo, serviço de consultoria. Então, consultoria, só da área de tecnologia, ele vai estar aqui nessa classificação, NBS, e tem esse número de classificação de identificador da operação, que é o 100.301. Ou seja, a gente já consegue mapear, inclusive, a regra tributária para todos os serviços, né? Conforme está previsto, ó, não tem nenhuma redução. Então, vai ter tributação integral. Já se sabe que para esses tipos de serviço, não há que se falar em benefício, né, nesse primeiro momento. Isso. E o que eu tenho que ter atenção é, se eu estou prestando serviço para o exterior, muda aqui o meu identificador da operação. Ele traz aqui outra tabelinha para justamente fazer essa correlação. Então, ele ali, o identificador da operação, se for interno, ele é o 100.301, um exemplo que a gente está pegando de serviço de consultoria, mas se o serviço for prestado para o exterior, vai ser o 100.302, que eu não vou ter a tributação, não vou ter incidência do IBS-CBS nessa operação. Certo? Então, aqui essa tabela vai facilitar muito, né, quem é prestador de serviço para fazer, de fato, essa correlação e adequar, preencher o sistema, parametrizar o sistema já para a nova estrutura. Tá? Então, a Ana Paula tem uma dúvida aqui, ó. No caso, quando a Prefeitura de Fortaleza liberar esses campos na própria nota fiscal, no caso, nota de serviço, vamos apenas preencher os campos, correto? Perfeito. Assim, não há que se falar em parametrização. Quem tem software particular para faturamento tem que acionar o seu sistema, tá? Se vocês verem que o sistema não está se adequando, se parametrizando, é importante que vocês acionem, tá? Desde já a gente reforça isso. Quem usa os sistemas públicos, né? Naturalmente vai ter aí essa adequação, né? Só não sabemos quando, porque depende dos desenvolvimentos de cada sistema. Porém, é um requisito, inclusive, de arrecadação. Então, com certeza, as prefeituras, os estados têm muito interesse nesse alinhamento, tá? Pela legislação estão obrigados a se adequarem e como ele já tem todo o mapeamento, esperamos que seja mais fácil que a própria parametrização do sistema, né? Já tem a própria tabela de correlação, então a gente espera que seja algo mais prático. Mas, de fato, como não foi liberado ainda, a gente fica aguardando para entender como é que vai ser de fato. Então, como o Gustavo até já mencionou, para emissão de nota fiscal, ou vou ter o sistema nacional, padrão, ou vou utilizar da própria prefeitura, que ela deve adequar o seu sistema. Então, a gente fica aguardando cada prefeitura essa adequação. Tá? Como é, por exemplo, São Paulo, eles estão adequando o próprio sistema do município para ter essa emissão no sistema que ele já tem. Só mais algumas interações aqui. Eu tô gostando da participação, viu? Bacana. Caju Coco. O Estado do Ceará irá criar uma nova regulamentação, substituindo o regulamento do ICMS, se adequando à Lei Complementar 214? Bem, pessoal, o que a gente entende é que a regra tributária atual ela vai sofrer grandes impactos, né? Inclusive os benefícios fiscais. Eu vou até pegar o gancho na complementação aqui do Rafael, no chat, ó, que ele fala, complementando a pergunta da Yasmin, acredito que com o tempo o FDI será extinto, correto? Já que a unificação será a modificação na reforma tributária. PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS serão substituídos pelo IVA, né, que é o IBS e a CBS. Perfeito. O que é que acontece? A partir de 2027, o PIS e COFINS eles deixam de existir e entra em vigor a CBS. A partir de 2029, o ICMS e o ISS deixam de existir gradualmente
e passa a existir gradualmente o IBS. Então, em 29, vão ter duas apurações. Um pedaço de ICMS e ISS e um pedaço de IBS. Em 2028, 2029, desculpa, 2029, 2030, 2031 e 2032. Quando chegar em 2033, vira-se a chave. ICMS e ISS também morrem, e aí só fica vigente o IBS. Então, se a legislação não trouxer nenhum benefício para a IBS, assim como tem hoje, no caso da Caju Coco, a Camarão, por exemplo, a gente vai entrar na regra padrão de tributação, tá? Quando, Gustavo? Começa a perder força a partir de 2029. E em 2033, substituição tributária, FDI, carga líquida, benefício desses credenciamentos, tudo isso vai acabar e passa a ser uma regra geral a nível nacional, tá? Isso, então, como o Gustavo falou, a partir de 2029, eu começo a ter uma redução do ICMS e do ISS em 10%, enquanto eu tenho uma tributação do IBS em 10% da alíquota que vai ser estipulada. E aí vai ter vai gradativamente, ano a ano, vai aumentando 10% em um, diminuindo 10% no outro, onde muda tudo em 2033. Então, quem tem benefício, vai ocorrer a mesma coisa, certo? E aí, cabe cada um analisar o peso, o impacto que isso vai ter, de contrapartida a tudo que vai ser gerado de crédito, né, na nova regra. Perfeito. Quer complementar aí com o nosso material, Rafa? Então, vamos seguir aqui no material. Então, como já foi mencionado, né, o pessoal de telecom também tem que fazer a mesma adequação. Tiveram adequação agora, obrigatórias a ter o novo documento UNF-Com a partir desse mês de novembro, né? E em janeiro também está todo mundo obrigado ao destaque do IBS-CBS, como já mencionado. E que serviço de bens móveis, né, como já citado, o documento ainda não está disponível, está sendo criado, tá? Tem outras situações especiais, que não é o nosso caso, né? Serviços financeiros, plano de saúde, que não tem essa questão da emissão da nota fiscal, o controle vai ser de outra forma. E o fluxo é justamente esse, né? Temos que adequar o nosso sistema, não? Então, ver como é que ver com o sistema se já está tudo atualizado, né? Já tem a nova versão com os novos campos. Cabe aqui a gente SECRAN, a orientação de como é que tem que ser feito cada classificação, serviço, produto. Então, nós ficamos com esse suporte para vocês. E, para os nossos clientes, contribuinte, fica o trabalho de parametrizar de fato o sistema e fazer os testes. Então, é uma corrida de fato, já que já estamos praticamente no final do ano, para adequar tudo, para que em janeiro a gente não tenha nenhum problema de nota invalidada e travamento nos faturamentos. Perfeito. Uma dúvida aqui da Jaqueline Batista, né? Ó. Então, a empresa de telecom que tem benefício de ICMS, de redução de termo de acordo, perderá em 29? Não é que perderá, começa a perder, porque, como já falado, né, há uma transição. Então, em 2029, o ICMS que nós conhecemos hoje, ele começa a ser reduzido, né? Do valor apurado vai se pagar um percentual e um percentualzinho do IBS, então, proporcionalmente, 90% do ICMS e 10%. Travou. Ano a ano vai sendo aumentado até fechar os 100%, né, no somatório, tá? Voltou. Então, só recapitulando, tá? Todos aqueles que tenham incentivo de ICMS. A partir de 2029, eles começam a perder força, né? Porque em 2029 começa a transição do IBS e CBS, desculpa, do IBS em substituição ao ISS e ao ICMS. E aí, naturalmente, quem tem benefício hoje, quando for apurar o IBS sem incentivo, vai pagar ele cheio, né? Eu vou pegar aqui um material só para buscar apoiar, porque eu sei que é uma dúvida que está sendo mais comum. Então, eu vou me dar só um minutinho aí, Rafa, que eu vou compartilhar aqui a minha tela também, com aquela situação da transição. Então, eu acho que é interessante o pessoal só acompanhar aqui como vai se dar essa transição. E aí, eu vou... Do nosso material, tem mais alguma coisa para a gente ver, Rafa, aí, do que tu trouxe? Não, é só a última tela aqui, só para a gente
bater esse último ponto. Então, é só para destacar, como a gente já mencionou, né? Eu vou ter recolhimento de IBS, CBS 26? Não, somente destaque mesmo em documento fiscal, nas alíquotas que mencionamos. Então, a adequação é ter isso no documento fiscal. E vai ser invalidado o documento se eu não tiver esse destaque. Tá? Então, ele não soma, inclusive, esse destaque, ele não soma o valor total da nota fiscal, ao total do item. Ok? Perfeito. Eu vou compartilhar aqui a minha tela agora, rapidinho, só para explicar um pouco ao pessoal como é que está essa transição, né? Essa transição aí do... Tá dando para ver a tela? Tá, sim, perfeito. Então, assim, como é que está a transição, pessoal? Vamos lá. Dentro desse contexto, a gente está aqui em 2025, né? Então, o que é que nós temos em 2025? Hoje, nós temos as legislações. Foram publicadas as legislações e aí cabe a gente se adequar, vamos dizer assim, né? Ter ciência do que vai ser necessário nos adequados. Quando a gente fala em 26, já em janeiro, ó, começa o ano de teste para as alíquotas, né? Como nós já falamos, 0,9 e 0,1. Se o contribuinte tiver irregular na emissão de nota, na obrigação acessória, esse valor ele vai ter que ser recolhido, tá? Ele é pago e ele compensa com o PIS e COFINS, esse 1% que nós falamos aqui da alíquota teste. Porém, a gente está orientando nossos clientes, obviamente, que estejam regulares. Em estando regulares, o recolhimento ele não vai existir, só vai haver a menção, né, do destaque na nota fiscal dos campos que nós discutimos até aqui. Em 2027, ou seja, só daqui a um ano e um pouquinho, né, a gente passa a ter, efetivamente, a sentir no bolso o impacto da reforma tributária, tá? Mais uma vez, só reforçando, 2026, quem é do Simples, né, não tem uma preocupação imediata para a emissão dos documentos, porém, a gente orienta que já vá tratando com o sistema para fazer esse tipo de coisa e não deixar para a última hora. De fato, as empresas do Simples estão para 2027 apenas, tá? Em 2027 também, o que é que vai acontecer? Ó? A gente passa a ter a cobrança da CBS, tá? A CBS na sua alíquota plena. Estima-se que a alíquota da CBS ela seja de 9,29%, tá bom? Vamos acompanhar para ver. Em 27, morre o PIS e COFINS. Em 27, também morre o IOF de seguros, que na nossa realidade aqui, somos todos consumidores, né? Ninguém paga esse imposto diretamente. O IPI, ele passa a ter alíquota zero para todos os produtos, salvo para aqueles produzidos na Zona Franca de Manaus, para os concorrentes que estejam fora da Zona Franca. Então, o IPI, a partir de 2027, ele vai ser uma moeda de proteção para a Zona Franca de Manaus. Só vai incidir se alguém fora da Zona Franca fabricar aquele item e na Zona Franca alguém também fabricar, tiver um concorrente lá, tá bom? E em 27 também entra em vigor, né, a cobrança do imposto seletivo. O imposto seletivo, pessoal, ele é o conhecido imposto do pecado, né? Ele é um tributo que vem a desincentivar o consumo de alguns produtos, em especial aqueles que são nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente, tá bom? Então, somente para esses itens, cigarro, cerveja, refrigerante, que está até na polêmica, né, se vai ou não vai ficar, somente para esse nicho de produtos é que vai ter o imposto seletivo. É muito similar à filosofia do que nós temos hoje para o FECO. Em 2029, ou seja, em 27, PIS e COFINS sai, entra a CBS. Em 2029 até 2032, começa a transição do IBS em substituição ao ICMS e ao ISS. Ou seja, eu começo a ter um aumento gradual do IBS e uma extinção gradual do ICMS e ISS. Em 2029, do que vocês apurarem de ICMS ou ISS, vai ser pago 90%. Os outros 10% vão ser pagos, calculados em cima da nova regra do IBS, tá? Em 2030, passa a 20% ao invés de 10%. Então, suponha que a Caju Coco, ela apurou lá um ICMS de R$100. E suponha que a Caju Coco apurou um IBS de 200. Sobre os R$100, que é ICMS, ela vai pagar 90%. E sobre os R$200, que é IBS, ela vai pagar 10% apenas, tá? Então, em cima dos cálculos dos tributos, vai ter essa migração. Até que em 2033,
só vai existir IBS, não tem mais nem ISS nem ICMS, tá? E aí passa a ter a vigência plena. Ok? Doutor Rafael, doutora Karine, mais alguém do nosso comitê de reforma quer contribuir com alguma consideração, alguma complementação, por gentileza, só trazendo aqui algumas orientações. Ó. A Jéssica pergunta, né? Ó, a Prefeitura de Fortaleza e Eusébio deram algum prazo para adequação? Já soube que ambas não irão utilizar o ambiente nacional, usando o ambiente próprio. Enquanto elas não se adequam, seria prudente eu incluir no campo de descrição de serviços a base de cálculo do imposto? Vamos lá, nós entendemos, tá, que de fato é uma obrigação das prefeituras ter essa adequação do seu layout, cabe a gente estar acompanhando isso. Nós entendemos particularmente que o campo ele vai ser próprio, tá? Botar isso na descrição não resolveria. Assim, pode amenizar, porque vejam, pessoal, dentro da reforma tributária, há o que se chama de split payment, né, que é aquele rateio das tributações, que eu não vou nem entrar nesse mérito, porque não é o objeto aqui da nossa conversa. E a prefeitura, o fisco, né, o comitê gestor, vai pegar direto nos campos próprios. Então, eu acredito que, colocando na descrição, não seria suficiente. Cabe realmente a gente acompanhar, e se for o caso, né, se não for uma empresa do Simples, já for uma empresa que esteja impactada em 5 de janeiro, que já faça as devidas adequações para não ter, vamos dizer assim, nenhuma dor de cabeça maior, tá? Isso, até uma previsão que, pelo teste que a gente já fez de uma das empresas de mercadoria, que na emissão da nota, isso não sai no PDF da nota. Então, essa informação constaria somente, de fato, no XML, justamente para essa apuração assistida e, futuramente, o split payment, como foi citado pelo Gustavo. Então, de fato, somente descrever no corpo da nota não atenderia, entende que não atenderia, e as prefeituras devem, sim, se adequar. Inclusive, tem um ambiente nacional que faz um mapeamento aí das prefeituras e dos municípios, onde consta que a Prefeitura de Fortaleza já estaria adequada. A gente só não recebeu da própria Prefeitura essa liberação ainda, né? Então, a gente não tem informação nenhuma, de fato, da Prefeitura de Fortaleza dessa liberação, dessa adequação ainda. Perfeito. É isso. Mais dúvidas? É isso, senhores. Algum ponto, alguma dúvida, algo mais que a gente possa... lembrando, pessoal, que essa live vai ficar gravada, tá? Todo o material apresentado, nós também disponibilizaremos mais uma vez através dos informativos da nossa consultoria, tá? Se alguém aqui não recebe o informativo da nossa consultoria, pode mandar um e-mail para consultoria@secram.com.br pedindo a inclusão, que vocês passam a receber, né, nossos informativos, nossas atualizações. A nossa supervisora Karine é responsável por liderar todo o setor. E estamos à disposição, tá? Agradecemos demais aí a participação de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui às ordens para poder ouvi-los e buscar apoiá-los.